Amém? O tema da mensagem de hoje é Tetelestai. Está consumado. Amém? Romanos 8, versículo 18. Santo Deus poderoso. Diz assim. Oh, Jesus. Todos acharam? Amém. Glória a Deus. 8:18. Diz assim: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Quantos podem dizer graças a Deus? Tome o seu assento, deixa a sua Bíblia aí pronta para ser aberta, né? Que hoje nós vamos falar sobre praticamente isso, né? Sobre as aflições, sobre os sofrimentos, né? A Bíblia aqui em Romanos fala, né, que as aflições que nós passamos hoje não se compara com a glória que há de ser manifestada, né, sobre nossas vidas, né? E que glória é essa? Ou que aflições e que sofrimentos é esse de que Paulo está falando aqui ao livro de Romanos, né? A gente vê hoje a humanidade, né, ela tem sofrido e sofrido muito, né? Outros parece que pouco, outros mas parece que muito. Só que nós não podemos medir o sofrimento de ninguém. Você, de repente, não pode medir o seu próprio sofrimento. Que às vezes, como eu até falei ontem aqui com as meninas, eu disse, já teve vezes na minha vida de eu olhar para o Senhor e falar assim: Senhor, eu tenho até vergonha de chorar pelo que eu estou chorando, de orar pelo que eu estou orando. Porque tem tanta mulher que está passando coisas piores do que eu, e eu chorando por isso, em crise por causa disso, né? Mas era a minha dor no momento, era aquele sofrimento do momento, né? E Jesus, ele disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que era para a gente ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo e nós também vamos vencer. Amém? Aleluia. Existe um sofrer, né, do mundo e o sofrer em Cristo, né? Então, o que seria o sofrer do mundo? O sofrer no mundo, o que leva a pessoa a sofrer, as pessoas que estão lá fora, as pessoas que ainda não conhecem a Jesus, né? E às vezes as pessoas que estão dentro da igreja também, o que vai nos levar a sofrer é o pecado. O que leva a humanidade a se deteriorar, a regredir, a cada vez ficar pior, é o pecado. É o pecado que vai levá-la a sofrer, independente do pecado que for. O pecado da gula, da glutonaria, da prostituição, de qualquer coisa que você pensar. Do roubo, até daquilo que você pensa assim: poxa, mas a pessoa está tão bem de vida, mas ela está sofrendo. Em alguma área da vida dela, não tem como ela não falar que está sofrendo. Às vezes, aparentemente, está tudo bem, mas na família, na saúde, né, no convívio familiar, há tantos tipos de sofrimento, né? E esse é o sofrer do mundo, né? Ou quando, de repente, nós caímos em algum determinado pecado, né, a gente acaba sofrendo as consequências daquilo que a gente cometeu. Agora, aquele que está em Cristo, que de repente está mais vigilante, está ali no Senhor e guarda os mandamentos e cumpre com a palavra, com o propósito, com o chamado, está em tudo, está em todos os cultos, e de repente fala: poxa, mas eu também ainda sofro. Um sofrimento que um cristão verdadeiro deve sofrer, de repente sim, por causa das perseguições, né, dos desafios que vêm por causa da tua decisão de servir ao Senhor. Então é um sofrimento, assim, não aquele sofrimento de dor, né, mas é um sofrimento que vai nos levar à alegria, que, como Paulo disse aqui em Romanos, as aflições do tempo presente não se comparam com a glória que é de ser revelada em nós, através de Cristo Jesus. Então, o sofrimento que um cristão possa ser que passe é devido a essas perseguições, ou o sofrimento de a gente ver pessoas sofrendo na mão do diabo, sofrendo na mão do inimigo, sofrendo porque estão ali escravas do pecado, e muitas delas não porque quer, né? Eu costumo dizer que a pessoa ela peca, muitos pecam porque quer. Se eu peco, é porque eu sei que eu estou pecando. Então, por isso que nós, como cristãos, o pecado, se acontecer, é uma falha, né? Um acidente. Então, eu não posso pecar, mesmo que eu queira, eu não posso, né? Então, se eu pequei, eu sei por Gisele que eu estou consciente do que eu estou fazendo. O que eu estou fazendo não é certo, não está agradando ao Senhor. Então, vai dar aquele gelo, né? Até para o coração quando você pensa: poxa, eu menti?
Será que eu menti? Não, peraí, deixa eu ir lá e me consertar. Não, peraí, eu peguei troco a mais? Peguei, peraí, deixa eu devolver, ó, não leva para casa não, devolve. Sabe, você fica incomodado com o pecado. Né? Então, o sofrimento nosso é de ver pessoas sofrendo no pecado, sofrendo na mão do inimigo. Né? Vidas cada dia mais sendo ceifadas por Satanás. Se a gente liga o noticiário, né, não é de hoje que se fala isso, você liga a televisão, o sangue já começa a escorrer ali na tua raca, na tua parede, né, por causa das atrocidades que têm acontecido. Hoje, por pouco, as pessoas pegam um revólver e matam. É faca. Se não é nesse sentido, é com palavras, é com agressões, né, enfim, né, a infinidade de sofrimento que a gente vê aí fora. Contudo, né, para nós cristãos, isso deve nos levar a ter alegria nesse tipo de sofrimento, né, no caso, quando a gente é perseguido, pois no final tem uma promessa e ela vai se cumprir. Então, se tudo que você tem renunciado, tudo que você tem deixado para trás, tudo que você tem negado, tem recompensa. A Bíblia fala que aquele que deixar pai, mãe, propriedade, animais, emprego, o que for, né? Deixar é uma coisa, não é abandonar. Amém? Não vou entrar nesse quesito aqui, mas não é você abandonar. É você deixar para poder fazer a vontade do Senhor. A própria Bíblia fala que Ele vai te recompensar 100 vezes mais. Né? Às vezes as pessoas usam muito esse versículo para oferta, mas aqui não está falando de oferta. Ele não está falando, ó, se você der R$1, você vai receber 100. Se você der 100, você vai ganhar 1000. Ele não está falando de oferta. Ele está falando de coisas realmente físicas, né, de coisas que às vezes te prende para não fazer a obra do Senhor. Então, o fato de às vezes você ter que deixar, sabe, você tem que falar um não para a pizzaria, um não para o aniversário, um não para uma viagem, um não para o pecado, né, um não para a cobiça, um não para você que procura um pretendente, né, um parceiro. Você de repente fala não para aquele emprego que você de repente até está precisando, mas não é de Deus, vai te tirar da igreja, vai te tirar da comunhão com os irmãos, né? É aquele candidatinho ali que ainda está no mundo, né? Que não é um homem de Deus, não é uma mulher de Deus. Então, esse não que você fala, o Senhor ele vai te recompensar. É que nós, às vezes, né, queremos as coisas para ontem e não sabe esperar o melhor do Senhor. Então, não fique com o bom. Né? Espere o melhor de Deus está por vir e vai vir sobre a tua vida. Amém? Assim você crê? Então dê um aplauso ao Senhor em prol disso. Aleluia. Agora vamos comigo lá em 2 Coríntios, um livrinho aí depois de Romanos. 2 Coríntios, capítulo 4. É segundo ou segunda? A escola bíblica. É segundo ou segunda Coríntios? Tá. A turma do fundão ali é muito inteligente. Aqui é o contrário. Os do fundo é mais inteligente que os da frente que fica tudo quietinho. Só olhando para mim, os da frente ficam com medo. Amém? Acharam? Amém. 2 Coríntios 4, versículo 8 e 9, diz assim, ó. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Agora pula lá para o versículo 16. Versículo 16 continua dizendo, terminando o capítulo, dizendo: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, diga comigo, leve e momentânea tribulação. Eita, amém. Quase saiu línguas estranhas aí, né? Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Aleluia. Versículo 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais. E as que não se veem são eternas. Aí eu te pergunto,
Onde você tem colocado a tua fé? Aonde você tem colocado a tua esperança? Aleluia. Qual tem sido a sua oração principal, vamos dizer assim? Né? O que você tem clamado, pedido tanto para Deus? Né? São coisas terrenas, só terrenas. Aí as eternas até você pede, mas está ali em segundo plano. Ou está em último plano da oração. Ou se é que muitas das vezes a gente ora em prol disso. É igual que eu dei uma pincelada, né, falando de galardão. Né? Será que a igreja, que eu falo no geral, né, sabe o que é galardão? Né? Sabe o que é a recompensa do Senhor para a nossa vida? Né? Eu confesso para a igreja que durante alguns anos, né, eu não sei se eu posso dizer que eu fui ensinada errado, porque a gente vê que tem muita igreja por aí, né, e são muito, até criticadas por isso, né, da forma que interpretam ou que pregam determinados textos, né, como igual eu falei aqui da oferta, que Deus vai te abençoar 100 vezes mais quando está no momento de oferta, e não é isso que a Bíblia está falando. Então querem trazer muitas passagens nesse sentido, e talvez ou eu aprendi errado, ou eu prefiro pensar que eu interpretei errado. Interpretei, de repente, conforme estava no meu coração, o meu desejo, a minha cobiça, né, de querer realmente que Deus mostrasse a diferença daquele que serve para aquele que não serve, né? Ou ai daquele que mexe com a ungida do Senhor, né? Deus é aquele que me viu na prova e não me ajudou, né? Quando me vê na bênção. Então você vai ouvir esses tipos de coisas, de palavras, de texto fora de contexto, e certas pregações que realmente podem te confundir, podem te levar para uma rota errada, uma coisa só física, só terrena. Aí fala que Deus vai te dar uma casa melhor, fala que Deus vai te dar um carro melhor, fala que Deus, eu ficava tanto com essa frase na minha cabeça, que Deus não fica devendo nada para ninguém, só que o meu foco era o quê? Era coisa terrena. Coisa terrena. Então, era aquela coisa, se eu estou dando 1, então, Deus vai me dar 100. Se eu pôr 100, Ele vai me dar 1000. E cadê esse juro aí, com essa previdência que vai ser quando, né, irmã? A previdência privada vai ser para quando? Lá quando eu tiver 50, 100 anos, 150, né? Quando que eu vou receber esse retorno? Então, aonde que a igreja dos dias de hoje tem colocado a sua fé? Tem colocado a tua esperança. E eu, por ter colocado, falando de mim, ter colocado a minha fé e a esperança em coisas equivocadas, né, eu passava muitos momentos de crise, muitos momentos depressiva, né, paguei caro por isso. Né, e hoje em dia, a humanidade, ou também a igreja, ela paga caro com isso, né, em relação a pecado, em relação a atitudes erradas, né? Porque o pecado ele nos separa de Deus. Amém? Vamos lá em João 19 agora. Para a gente entrar no tema da ministração. Que até aqui eu falei com você sobre aflições, sobre sofrimento. E no que você tem depositado a tua fé. Né? Às vezes aquilo que você deposita, tanto a tua fé e a tua esperança, às vezes é o que mais te faz sofrer, né? É o que mais faz, muitas das vezes, a gente criar falsas expectativas. Aí a gente vive um cristianismo frustrado, porque aí pensa que Deus vai fazer, pensa que agora vai. Não, que eu fui para o monte 30 dias, então agora Deus vai fazer. Não, porque eu jejuei 7 dias. Agora Deus vai fazer. Não, porque eu fiz a campanha não sei das quantas. Porque eu fiz o culto não sei das quantas. Porque eu me consagrei. Eu abri mão disso. Eu abri mão daquilo. Agora Deus vai fazer. Não tem como Ele não fazer. Né? Porque, Senhor, olha, o que eu preciso fazer ainda? Já jejuei, já me consagrei, já orei, já falo em línguas, e aí você não vê as coisas terrenas acontecer, aonde vai te levar um sofrimento. Quando Paulo ele fala lá, quando a gente voltando um pouquinho em Coríntios, que ele fala que quando a gente se atenta, é para se atentar nas coisas eternas, naquilo que não se vê, porque é eterno, é duradouro, quando fala eterno é para toda eternidade. Então tem muitas das coisas que a gente pede e talvez vai te dar um momento feliz agora. Porque o ser humano ele nunca se contenta com o que tem. Né? Já é da gente mesmo. Você pede uma porta de emprego, aí Deus abre.
Aí você começa a trabalhar, dá 3 meses você já quer um aumento. Ou você já quer ser promovido. Aí começa, eu quero promoção, eu quero aumento, quero promoção, eu quero aumento. Aí você recebe a promoção. Aí passa mais uns 3 meses só, eu quero promoção, eu quero mais aumento, eu quero promoção. E vai nesse círculo, né? E cada vez querendo mais. Até para quem é dono de empresa. Aí quer abrir mais empresa, quer mais funcionário, mais venda, mais cliente. É sempre mais tudo, né? E acaba focando só em coisas terrenas. Aqui em João capítulo 19... versículo 28. Aleluia. João 19, versículo 28, 29 e 30, eu vou ler. Diz assim: depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Versículo 29. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo no ensope, lhe chegaram à boca. Versículo 30, que é o tema dessa mensagem. E quando Jesus tomou o vinagre, ele disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. O está consumado, né, foi a última palavra, ou última frase, né, em que Cristo disse antes de entregar o teu Espírito. Né? Para nós é uma frase, porque está consumado. Está consumado em grego é tetelestai. Então, naquele momento, em outros evangelhos, né, Marcos, Mateus, os 4 evangelhos falam sobre isso. Né? Lucas também fala que naquele momento, né, eles só falam assim que Jesus deu um brado, né, ou bradou, e morreu, né? Entregou o teu Espírito. Só aqui em João que fala realmente o que foi esse brado. O brado que ele deu foi dizer tetelestai. Tetelestai. Né? Isso em grego, né, para o nosso português, significa está consumado. Aleluia. Só que naquela época, essa palavra tetelestai tinha 3 significados. Diga comigo, 3 significados. 3 significados. O primeiro deles significa acabei o meu trabalho. Então, um dos significados é acabei o meu trabalho. Então, quando Jesus disse naquele momento tetelestai, ele quis dizer acabei o meu serviço. Né? Quando um pai, né, naquela época, gente, aqui, ó, aqui. Quando um pai entregava uma tarefa, uma determinada tarefa para um filho, né, ele executava aquela tarefa, e quando aquele filho terminava, né, o propósito que o pai dele tinha pedido, ele dizia ao pai dele, tetelestai. Diga comigo, tetelestai. Tetelestai. Amém. Então o que ele queria dizer? Acabei o meu propósito, né? Acabei o meu trabalho. Então foi isso que Jesus quis dizer quando estava lá naquela cruz. Ele disse: Pai, como filho obediente, eu cumpri com a tarefa que o Senhor me designou. Porque até um tempo atrás, né, antes de Cristo fazer isso, havia se estabelecido, né, um princípio de entregar animais para que morresse no lugar das pessoas. Né, para que morresse em prol ao pecado da pessoa. Então eram feitos sacrifícios de animais para que houvesse um derramamento de sangue, porque a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Então a pessoa pecou, o fim dela seria a morte. Então, para que ela pudesse ter um certo, como que eu vou dizer, um momento a mais com Deus, você tentar se reconciliar com Deus, ela iria, confessava aquele pecado e entregava um animal, né? Pelas leis ali de Moisés, né? Cada tipo de pecado era um tipo de animal, era um tipo de sacrifício. Então Jesus, ele foi esse sacrifício, pelo meu e pelo teu pecado. Diga comigo, pelo meu pecado, Jesus se sacrificou. Amém? O outro significado é quitei a dívida. Vocês estão entendendo a mensagem? Aleluia. O outro significado é que tem a dívida. É quando a pessoa ela ia no banco, né, da época, e quando ela terminava, quando ela ia pagar uma conta, né, no nosso tempo aqui seria uma fatura, né, um carnê, coisa do tipo, aí ele recebia um carimbo